só para a gente não correr riscos. Vamos ver se o doutor consegue entrar para a gente começar, que o papo de hoje garanto, vai ser delicioso. Vamos ver se o doutor Baracá entra. Vamos ver, galera. Vamos ver. Só mais um pouquinho. Vamos ver. Diz que o doutor Baracá não está conseguindo participar. Doutor, pede para participar, que aí eu aceito aqui. Vamos ver se dá certo dessa forma, por favor. Eu tento novamente também. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Doutor Baracá, que honra recebê-lo aqui. Uma boa tarde. Marcelão, como é que você tá, Horta? Tudo bem? Muito Aliás, melhor nunca tive a agora. oportunidade de comentar, mas que nome privilegiado seu, né? Horta. Mas sabe que tem uma ironia nisso, doutor? Porque Ah, durante muitos anos eu fui frustrado em cultivar uma horta. E hoje de manhã eu frustrado estava por não tirando ter uma horta. por não conseguir. Ah, E eu, hoje de manhã, eu estava fazendo meu mindfulness, justamente tratando o meu manjericão que estava com conchonilhas. ai, cuide do seu manjericão, por favor. Eu cultivo hortas há anos, né? De especiarias e tudo que eu posso. Agora que eu tô com uma outra casa, eu estou muito orgulhoso da minha horta e da minha bancada de chás, onde eu tô aqui me ajustando. Desculpa que eu cheguei atrasado. Uma bancada de chás que eu escolho o momento que eu desço ali com a rainha. Aliás, tá aqui um chazinho de hortelã agora. Aí escolho um hortelã, um capim-limão. Nós fazemos na Eu hora, ali tô, sentados, eu vendo o tô pôr no do hibisco sol. aqui. Ah, eu adoro tomar chás, adoro fitoterapia. E, enfim, estou feliz de estar aqui com você, porque você é um cara que trabalha com alimentação, comida saudável, e tem tudo a ver com o conceito da saúde, da medicina integrativa. Você basicamente é um dos pilares, né? Se pudermos quantificar alguns pilares da medicina integrativa, com certeza você é um dos pilares dele, o conceito em comida de verdade, em qualidade de comida, comida com menos aditivos químicos, aditivos que o nosso DNA nunca teve contato outrora, e as pessoas então hoje pouco entendem por que tanto adoecem. Enfim, é aquele esquema, né? Você adoece hoje pela má alimentação e é escravizado pela indústria alimentícia, e depois é escravizado pela indústria farmacêutica para ficar ajustando os desconfortos, e todos eles causados aliás, um tema que a gente pode abordar sobre alimentos que possivelmente inflamem, né? Estou aqui à sua Doutor disposição, Baracá, meu caro. ó, eu vou fazer uma apresentação muito breve para a gente começar. Eu acho que eu estou cometendo uma gafe, porque todo mundo já conhece o doutor. Inclusive, eu queria até fazer um disclaimer aqui, doutor. Se eu gaguejar, eu não sou gago, porque eu estou nervoso, porque eu estou emocionado com a sua presença. Não, você é Doutor gente fina. Baracá, médico integrativo, professor, fundador do Instituto Baracá de Medicina Integrativa. Doutor, seja muito bem-vindo. Agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, para a gente começar aqui esse bate-papo. Estou à sua disposição. Doutor, vamos começar então falando sobre genética e epigenética. Só para a gente contextualizar, eu consumo muito seu conteúdo, então parte das perguntas vieram de outras lives, outras entrevistas. Essa aqui, por exemplo, se não me engano, foi da Leda Nagli ou da Inteligência LTDA, que são lives incríveis, recomendo que todo mundo assista. Então, a primeira pergunta que eu formulei aqui, doutor, é sobre genética e epigenética. Eu vi que o doutor falou numa live que sua carga genética era uma bomba. Eu acho que a minha também. Eu cheguei a pesar 106 quilos, estava morrendo quando eu tirei a tireoide. E aí a pergunta para o doutor é, doutor, até onde a gente precisa se preocupar com essa carga genética?
Muito bom, é um excelente começo de tema, né? Porque isso aborda tanto, o conhecimento disso é extremamente libertador àqueles que nos estiverem nos acompanhando e entenderem de que jamais estamos sentenciados ou fadados à nossa carga genética. É, eu fiz um teste genético há pouco tempo, essa é nova, então essa é a história que eu vou contar só para você, não contei em lugar nenhum, essa é você que está ouvindo agora pela primeira vez na sua live. Ah, e o cara tava louco para fazer um teste genético em mim. Todo mundo que tá louco sempre para levar alguma novidade, aparecer lá no instituto. Mas o rapaz era agradável, inteligente. Falei, ok, faz o meu teste genético. Aí ele me ligou. Olha, eu prefiro não enviar seu teste. Posso ir pessoalmente conversar com o senhor? Falei, lógico, pode vir. Olha, o senhor sabia que a sua carga genética, antes eu falava que era uma bomba, conhecendo o meu histórico. Essa não, essa veio escrita, tá? Aham. Tá lá. Predisposição à demência, Alzheimer, depressão, obesidade, diabetes, ah, e doenças cardíacas. E o cara falou: eu não sabia como falar isso para o senhor, então eu preferi vir trazer pessoalmente. Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, tá tudo ótimo, não muda nada. Tá tudo bem mesmo. Eu falei: ué, rapaz, se você é o cara do teste genético, você já deveria ter entendido que isso pode não significar absolutamente nada, dependendo do contexto em que isso é aplicado. E por incrível que pareça, eu senti ele meio boquiaberto, né? Então, esse conceito realmente é tão importante até para quem quer vender um teste genético. Então, vamos lá. Para tentar fazer as pessoas entenderem, assim como ele, por que que eu fiquei tão tranquilo quando eu recebi uma informação tão bombástica. Ah, carga genética, vamos pensar no meu pai e na minha mãe, cada um deles informando suas cargas genéticas, formando o meu genoma, onde eu recebo todas as informações paternas e maternais, características fenótipas, características da mandíbula, do crânio, do pé, do corpo, do biotipo, todas as cargas. Mas eu gosto de dizer que as doenças vêm em forma, todas têm um formato de letrinha, mas as doenças vêm em forma de pistola. Então, basicamente, eu tenho uma pistola enorme da diabetes, que é da família do meu pai, onde todos os irmãos do meu pai estão acometidos por diabetes bem evoluída e progressiva, e sendo que 4 já morreram por doenças, complicações cardíacas da diabetes. A minha mãe, que morreu por complicações da obesidade, uma carga genética, eu tenho uma pistola de obesidade, uma pistola de diabetes, assim como as minhas tias e primas, tantas bariátricas com complicações da obesidade. E aí, então, vem o termo diabesidade, que é uma carga genética violenta voltada, então eu tenho uma carga. Então, essas pistolas estão voltadas para mim, sim. Elas estão apontadas para mim. Eu recebi essa informação genética. Mas pistola, Horta, precisa do quê? Uma pistola atira sozinha? Não. Uma Alguém tem que pistola, puxar o gatilho. alguém tem que apertar gatilho. O que é apertar gatilho de informação genética? Comportamento, É. estilo de vida, escolhas diárias e ambiente que estamos inseridos também. Porque se você está num ambiente tóxico, você está exposto a toxicidades. Se você está em todos os níveis, né? Em ambiente tóxico de poluição e emocional, de cargas energéticas vibracionais ruins, famílias tóxicas, relações tóxicas. E o contrário é verdadeiro. Um ambiente saudável, um ambiente de prosperidade, um ambiente de saúde, né, sem toxinas ambientais, tudo isso é determinante. Então, a doença só vai expressar se no seu comportamento você apertar gatilhos. E apertar gatilhos na expressão genética é ativar isso. Então, se eu for sedentário, comilão, e não me preocupar como eles não se preocuparam, eu vou desenvolver a doença não só pela carga genética, porque ela não passa de 10, 20% nisso, mas sim por conta do meu comportamento, que é exatamente o mesmo do deles, que fez desenvolver a doença. Então, desenvolveria qualquer um, mas por ter uma carga genética, eu desenvolvo muito mais rápido do que outros. Né? Para você ter uma ideia, na pandemia, há 4 anos, pirei o cabeção, o instituto fechado, decidi comportar todos e não mandar ninguém embora. Com certeza perdi mais de 4 milhões ali em 3 meses. Não tinha a menor ideia do que eu teria que fazer, ou quando voltaria, não uso drogas e não poderia treinar, porque o Dória me proibiu de tudo. Moro em frente ao Parque de Ibirapuera, não podia ir para frente, não podia jogar tênis. Comecei a comer igual maluco. Comi igual maluco, comi igual maluco. Eu adoro bolos. Minha mulher nem sabia que eu adorava bolos. Ela falou, mas bolo? Eu falei, é. Aí ela começou a comprar uns bolos. Eu falei, não, você não entende disso, amor. Eu liguei pra minha mãe, mãezinha, bolo da infância, aqueles bolos de laranja que comíamos juntos. Engordei 15 quilos em 4 meses.
Quem é que engorda 15 quilos em 4 meses? Só quem tem uma carga genética. Então, eu tenho genética para obesidade? Tenho. Mas eu engordo? Não. Mas quando eu vacilo e me comporto de maneira errada, eu ativo essa genética. Tudo isso para todo mundo entender que hoje 82% de todas as doenças causa-morte no planeta são evitáveis. Absolutamente evitáveis. Todas por conta de um comportamento de algo que as pessoas pouco conhecem, valorizam demais a genética e não entendem a importância da epigenética. Então, nas minhas escolhas, apesar de toda a carga genética que o geneticista e todo o que eu já vi nos meus antepassados, escolho viver de uma maneira completamente diferente deles e escolho interromper essa sucessão de genes dos meus antepassados para minha prole, me comportando epigeneticamente e tentando viver dentro de um ambiente onde as toxinas não me acompanham, para que eu possa não ativar essas cargas genéticas e viver a melhor vida possível, É, apesar de uma genética horrorosa. é muito parecido com a minha história, doutor. Eu tenho, por parte de pai, toda a família. Ó, o exemplo da genética. Todos os meus tios, são 7 homens, e meus irmãos, todos eles têm careca, não tem pouco cabelo. E eu estou aqui. Resistindo. E por parte de mãe, questão de diabetes, obesidade e histórico de problemas relacionados à depressão, à bipolaridade. E eu controlo todos esses, inclusive com o meu manjericão. Mas não comendo manjericão, mas cuidando do manjericão e mantendo a cabeça Seu ocupada. mindfulness, né? Enquanto você está cuidando da horta. Doutor, então vamos aproveitar e emendar nesse assunto. O doutor fala muito sobre mindfulness. O que isso representa para a nossa sociedade hoje, que está vivendo epidemia de diabetes, obesidade, depressão, ansiedade e por aí vai? Exatamente. Dentro desse contexto, especialmente de ansiedade, onde vamos falar sobre ansiedade, então, para entender melhor. O que é ansiedade? É aquela pessoa que facilmente, por muito tempo, se ausenta do presente, do agora, do momento em que estamos. A pessoa está aqui, mas não está. Ela está o tempo todo pensando em outras coisas, em outros lugares. Ela vai dormir. Então, para as pessoas se tentarem, talvez se identificar, porque eu vejo assim no meu consultório. Não, eu não sou ansioso. Começo a fazer 3, 4 perguntas, a pessoa descobre que é extremamente ansiosa. Né? Mesmo porque a ansiedade não é uma doença, nem é contagioso. Calma, gente. É uma maneira de lidar com a vida que, porque por razões variadas, sem dúvida nenhuma, de carga emocional, na grande maioria partindo dentro de casa, nos traumatiza e faz expressarmos uma ansiedade maior. Antes de começar tudo isso, gostaria também de dizer que a ansiedade não é nenhuma emoção. As emoções do homem são 4. Né? Alegria, tristeza, raiva e medo. São só essas. A ansiedade não é uma nova emoção. A ansiedade é a exacerbação do medo. O medo o tempo todo de que algo errado ou ruim possa Fora de acontecer. contexto. O tempo todo essa pessoa tem medo de que algo errado aconteça. E não precisa ser uma tragédia, um tsunami. É que amanhã a reunião falha, é que eu gagueje na palestra, é que amanhã o fornecedor não compre ou não entregue, eu vou atrasar a obra, e aí meu cliente já vai começar a pensar em devolver, e eu já estou vendo aquela fatura não entrar, e aí essa pessoa já está tão fora do agora, imaginando possibilidades tão malucas, que ela agora, em neurociência, o cérebro acredita que tudo isso o tempo todo é verdade. Especialmente essas pessoas que à noite antes de deitar não conseguem dormir, sem olhar uma TV ou um telefone, porque precisam transferir a atenção para outro local, porque não conseguem lidar com a quantidade de cobranças e pensamentos excessivos que hospedam na mente. A pessoa vai tomar banho e já começa a rotina. Não posso fazer isso, tem que deixar de fazer isso, não posso esquecer disso. O que é isso aqui? Shampoo? Já passei na cabeça? Não sei, passa de novo. Não está no banho. A pessoa está dirigindo e não está no carro. Então, essa pessoa que está o tempo todo hospedando pensamentos, dentro delas, uma grande parte que é de medo, de risco, perigo de algo errado, ruim acontecer, faz, em neurociência, você ativar um reflexo de luta e fuga constantemente. A sua adrenal acredita que tem 6 onças correndo atrás de você. E que você precisa correr para um galho de árvore, subir para cima dela e se prender. E o que é, então, que o cérebro manda o corpo produzir em ambientes como esse? Cortisol e adrenalina. Pronto.
É lógico que esse reflexo de luto e fuga é maravilhoso se você realmente estiver numa mata escura fugindo de 6 onças. É tudo que você pode querer. Um monte de cortisol para ficar preso nos galhos de uma árvore, com os dentes travados, a pupila dilatada, musculatura contraída para atacar ou para fugir a qualquer hora, com um cortisol alto, fazendo você não dormir a noite toda e também fazendo você engordar facilmente comendo qualquer formiga. Ou conseguindo sobreviver semanas sem comer, queimando seus músculos. Tudo isso é muito relativo porque você estava tentando sobreviver. Agora, quando você ativa reflexos que causam esse comportamento o tempo todo na sua vida, por tudo que acontece nas suas relações pessoais, profissionais, qualquer tipo de assédio ou de relacionamento, todas as dificuldades, o ansioso exacerba tanto medo disso tudo que fica provocando na mente um ambiente constante de medo e perigo, ativando esse reflexo de luta e fuga, desorganizando o corpo todo por conta de uma liberação excessiva e contínua de cortisol, que é maravilhoso em situações de luta e fuga, e é maravilhoso o cortisol, porque ele é o maestro do ciclo circadiano. Ele tem o seu momento de pico pela manhã para nos tirar da cama. Quem nos tira da cama não é o cafezinho preto, é o cortisol da adrenal. Nós precisamos desse pico de cortisol, chama-se ritmo biológico ajustados aos ciclos circadianos. A gente pode falar disso. Mas voltando, então as pessoas elas estão sofrendo, Marcelo, porque elas estão o tempo todo hospedando uma grande parte do seu dia pensamentos de risco e perigo e palavras que vão criando um ambiente e gerando emoções, liberando hormônios e neurotransmissores como cortisol e adrenalina, que vão gerar emoções de medo, de perigo, de contratura muscular, de boca seca, mão fria, vasoconstrição generalizada, a pupila dilatada. Então essa pessoa sempre no final do dia está apertada. Se ela for um fumante, ela o tempo todo vai fumar. Se ela for uma pessoa que bebe com facilidade, ela vai esperar escurecer um pouco para abrir uma garrafa de um vinho, né? Ou, se ela não fuma e não bebe, ela vai estar o tempo todo comendo. São pessoas que estão o tempo todo buscando recompensas. Então, esse ambiente de ansiedade, num ambiente moderno, onde tudo é fácil, onde todo mundo é sedentário e todo mundo pode comer sentado, está criando obesidade e uma série de desregulagens do ciclo circadiano, dos ritmos biológicos. Cortisol em excesso desregula dia à noite, desregula a testosterona, desregula a permeabilidade intestinal. E aí, comendo errado, pronto, viramos então uma bomba para explodir cheio de cortisol e com melanças inflamatórias cheias de açúcares e tais, e desregulando o seu corpo por conta disso. Quando a pessoa reconhece que é um pouco assim, eu exagerei bastante, para ver se todo mundo se encaixa aí. Mas um pouco disso já é cansativo, porque se no final do dia as pessoas que estão nos ouvindo ficam contraídas e em alerta, elas são ansiosas, ué. Elas estão provocando isso. Então, o que elas precisam fazer para melhorar a sua vida? Fazer o que sempre fizeram na infância. Eu costumo perguntar, o que você fazia entre 10, 15, 20 anos que deixava você muito feliz? Um falava, eu corria, eu pedalava, eu brincava de carrinho alemã, histórias antigas. Eu empenava pipa, eu adorava cavalo, bicicleta, viajar. Aí eu pego dançar, e seja lá o que for, 2, 3 coisas, eu pergunto para elas, o que você acha que essas coisas têm em comum? Não Atenção sei. plena. O que você acha que essas coisas têm? Não sei. É porque eu fico leve. Por que você fica leve? Porque eu fico feliz. Por que você fica feliz? Porque para você executar jogar bola, empinar pipa, correr, pedalar, fazer qualquer uma dessas coisas, você tem que estar tão atento ao agora, coordenando o movimento, bola, pedalando na calçada, desviando desse ou daquele, que obrigatoriamente, enquanto pratica esse tipo de atividade, você está no agora. E essas pessoas se sentem muito felizes, sem perceber que o que as fazem felizes é estar vivendo o agora. Isso é mindfulness. Não existe uma tradução literal, né, dessa palavra que é tão trabalhada em Harvard há anos, porque identificaram 30% da população ruminando o passado ou sofrendo com o futuro. Mas é desenvolver a capacidade de viver plenamente com atenção e foco ao agora, ao momento presente. Então as pessoas perderam isso. E o telefone se tornou um túnel do tempo. As pessoas fugiram. E as pessoas estão muito pouco presentes. E ausentes, elas são facilmente distraídas e manipuladas. E aí elas estão comendo, bebendo, fumando, comendo, bebendo, fumando, comendo, bebendo, fumando. É isso. Né? Então, desculpa, e não há droga na indústria farmacêutica. E tampouco um bendito psiquiatra, para não falar outra coisa, é capaz de cuidar disso tudo com as drogas da indústria farmacêutica. Isso é uma falácia. Ansiedade se trata com presença, com atenção,
dormir, vai ter que desligar a luz, uma hora antes desligar o telefone, vai tomar magnésio, suplementos que relaxam, vai usar uma leitura e vai distrair ouvindo som de cachoeira, chuva, tentar Melatonina, ficar doutor? preso agora, né? No banho, canta uma música. No carro, ouve um podcast. Tenta ficar preso e começa a praticar. Eu costumo dizer assim, Marcelo, você consegue sentar no chão em posição de lótus e meditar e levitar emanando a um? Não, doutor. Então, quando você corre, consegue. Quando você nada, você consegue. Então, vai correr, vai nadar, vai cuidar da sua horta, porque tudo isso é mindfulness, entende? Então, as pessoas precisam inserir nas suas vidas momentos de presença, seja através da meditação do yoga, da gratidão, ou da oração, ou através de exercícios aos agitados que os obrigam indiretamente a ficar preso no agora, como jogando beach tênis ou qualquer esporte assim, entendeu? Doutor, eu queria provocar duas reflexões aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que o doutor falou do cortisol, de toda a preparação, num momento de tensão na selva. Mas as pessoas hoje têm essas crises de ansiedade sentadas no sofá ou no banheiro fazendo as necessidades. E é isso que a gente tem que pensar, eu acho, que uma coisa é a adrenalina e o cortisol numa situação de estresse, e outra coisa é você estar nessa situação de estresse sentado no sofá tomando banho ou deitado na cama. E Mas isso não ela tem não como. está no sofá, nem tomando banho, nem deitado na cama. Quem está lá é o corpo. A mente está na faixa de Gaza. E como a mente está na faixa de Gaza, o corpo acredita que está lá. E aí, essas pessoas não entendem aquele desconforto que chega. Mas sabe o que é esse desconforto? Energia para correr do tanque da faixa de Gaza. Só que como ela não faz correlação, ela sentada na cama treme e fica achando que o coração que é bobo. Eu preciso dizer a você ansioso que o seu coração é tão bom que ele te suporta. Toda vez que você demanda, ele te atende. Não é o contrário. Não é ele que dispara e te faz ficar preocupada. Quando a pessoa entende isso, parece que muda muito o entendimento sobre a ansiedade e agora ela tem capacidade, ou pelo menos, apesar de parecer simples, não é tão fácil, mas tem ferramentas para começar a administrar e né, mudando seu comportamento, estilo de vida e epigenética. E complementando mais um desafio, doutor, é a gente pensar, pelo menos eu vivencio isso o tempo todo, que geralmente esses pensamentos intrusivos que vêm e que te colocam para baixo, na grande maioria, na maioria absoluta, eles não se realizam. Você Quase sempre nenhum. projeta um negócio muito pior do que a realidade. Esse é o perfil do ansioso. Ele tenta se precaver de tudo de ruim que pode acontecer. E aí ele desenha no mapa mental todas essas possibilidades, como se de alguma maneira isso fosse ajudar. Nunca vai ajudar. Aí eu digo para a pessoa: alguma dessas coisas já aconteceu? Alguns tentam falar, é um pouco, uma vez. Tá bom, quase nenhuma, né? É. Mas para o seu corpo, todas aconteceram. Para o seu cérebro, todas aconteceram. Para a sua adrenal, todas elas aconteceram. Só. Mas, doutor, para de me encher, doutor, é só pensamento. E em neurociência não é. O seu cérebro, se comportando num pensamento detalhado de ansioso sobre dramas, o seu corpo está exatamente somatizando tudo. Isso é o psicossomático. É pensar, imaginar estar lá, sofrendo, e o meu corpo acreditando nisso, reagindo. Agora me conta uma coisa, Marcelo, talvez até para encerrar esse tema, até se você quiser. Mas vamos para a energia, né? Frequencial. Se pudermos, e podemos, aliás, aferir a energia frequencial do amor, da gratidão, da alegria, da compaixão. Você sabe que é uma energia vibracional alta. Quando o medo, a culpa, a raiva tem uma energia vibracional baixa, pessoas ansiosas, não estou dizendo que são negativas, mas nesse comportamento, qual é a energia que elas vibram? Abaixa. Qual é a frequência? Qual é a rádio que ela ouve o dia todo? Abaixa. Qual é a frequência que todas as células do corpo escutam do cérebro? Uma frequência de culpa. E isso não prospera. Isso é escassez. Isso nunca vai gerar prosperidade. Essa pessoa fica presa na escassez pelo medo. E você está emanando isso, essa energia para o universo, e isso Isso. volta. Não É tem um como. retorno, parece uma oração. Independente.
É uma Independente do oração. que você acredita, da sua religião, isso volta. O que você estiver jogando no universo vai voltar para você. Por isso que é tão importante você ajudar o próximo, você fazer coisas boas, porque as coisas boas voltam. Eu sempre Doutor, digo assim, nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Quando eu vejo uma senhorinha numa calçada, eu falo, ah, é fácil, vou ser eu, porque ninguém para. Sempre sou eu adoro parar o trânsito, é uma oportunidade, não sei, ninguém tá me vendo, eu tô escondido no isso filme. E fico bravo se o motorista da frente me rouba essa oportunidade. Filha da mãe, mas tá bom, até buzino pra ele. Mas esses detalhezinhos fazem um bem danado. Toda vez eu procuro uma oportunidade para ser bom, sabe? Com e o coisas seu boas. conteúdo faz isso, doutor. O E a seu minha conteúdo. vida é isso. Então, isso me faz bem. E minha vida é próspera e saudável, em grande parte, como você acabou de dizer, por conta desse retorno. Não tenho a menor dúvida, Marcelo. As pessoas que eu mudei a vida, elas me têm nas suas orações todos os dias. Né? E são milhares delas, assim como você, que influencia tão positivamente bem para a saúde. Eu tenho certeza que você recebe isso, dessa energia de volta, que é como uma proteção que nós temos das pessoas que nós ajudamos. Doutor, eu sou o cara chato que implica com alimentos anti-inflamatórios e duas coisas eu tomo tiroteio, doutor, quando eu falo de açúcar e quando eu falo de leite. Porque de trigo todo mundo está me acostumado a falar e aí já não reclama mais. Quando eu falo de açúcar e quando eu falo de leite, vira tiroteio. Então eu vou deixar o doutor agora, já que é convidado, tomar os tiros da galera. Então vamos lá, vamos começar pela parte que eu mais gosto, doutor. Açúcar. E o doutor falou outro dia numa live Ah, sobre mas eu acho que questão você de esqueceu um outro também que as pessoas têm que tomar: óleo vegetal. óleo vegetal. Óleo vegetal. Eu falei isso ontem na live de ontem Não, sobre. como é que alguém ainda pode acreditar que uma gordura da natureza seja pior do que um óleo feito sinteticamente dentro de uma indústria? Como E é que as aí pessoas perguntam caem por se a causa de gordura de artiguinho coco. científico de nutricionista Nutella, que ainda tem medinho de colesterol? Porque se o cara ainda tem medo de colesterol, você que também foge desse profissional. Colesterol nunca foi bandido. Colesterol foi julgado como culpado porque foi preso na cena do crime, preso em flagrante, porque se chegou na cena do crime para avisar que tinha uma inflamação. Só isso. Muito bom. Ele chegou lá para avisar como uma ambulância, ei, precisamos de água, foi preso. Fizeram efeito e causa. Todo cara que teve uma inflamação tinha colesterol alto. É o açúcar, é o óleo vegetal que está te inflamando. Sempre foi. Os infartos do miocárdio explodiram da década de 80 em diante, quando o açúcar e o óleo vegetal assolaram as nossas famílias. É estatístico, você pega os gráficos, o aumento do consumo, a queda da gordura, quando todo mundo jogou medo, a American Heart Association, né, recebeu dinheiro da Becel para falar que Becel presta, e aí começou a falar nos guidelines que banha de porco e óleo de coco e a manteiga não prestavam porque aumenta colesterol. E daí que aumenta colesterol? Viva sem colesterol. Colesterol vindo Eu da sempre, comida é saúde. eu O sempre cole... falo isso, doutor. Se o colesterol é ruim, viva sem colesterol. Vê se você Não, se consegue. colesterol é ruim, por que o leite materno é lotado de colesterol? É o alimento com mais. Se colesterol é ruim, por que o cérebro é puro colesterol? Qual é o alimento de um cérebro cheio de colesterol? O melhor alimento é gordura. Açúcar é do demônio. Pra você ter uma ideia, né? Apesar de ser maravilhoso, então não podia ser outro adjetivo melhor, é o demônio, né? Porque de alguma maneira vai pegar o agente, porque é viciante, prazeroso. O açúcar não era de acesso. Nos Marajás, qualquer pessoa do povo que tivesse acesso ao açúcar era preso. Porque era uma droga, que era uma compotinha que cada rei tinha na sua cozinha ali para fazer alguma coisa, né? E assim, dessa maneira pontual, provavelmente jamais faria mal. O problema é que elas estão, desde que o seu bebê sai do peito, e ainda te ensina a não dar peito, porque vai ter um leite pronto para ele, que é coisa pior do que pôr leite de vaca na boca do seu bebê. É só Doutor, botar vai teta. comer. Vai Não, tá tudo bem. começar o Você que ainda tiroteio. defende, põe a teta da vaca do lado do seu seio. Veja, sério? Você acha que a teta da vaca vai cuidar melhor do seu bebê do que o seu peito? Tá, ok. Então, E as pessoas nem sequer param para raciocinar que as formas são sim de leite de vaca, porque as é tudo pessoas. de leite de vaca. É tudo de leite de vaca. Olha, mães, crianças, até 3, 4 anos, cheio de rinite, sinusite, bronquite, bronquiolite, para o leite. Para o leite 30 dias para você ver como seu filho vai curar. Mas você pode ser teimosa. E aí você volte a dar o leite. Aí você vai ver que ele vai piorar. E aí, sendo uma mãe
Eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa no erro do teste inclusão e exclusão. Porque é quase que inevitável. Todas as crianças com rinite e sinusite estão sendo causadas pelo leite, pela secreção de muco exagerada que o leite pode causar na grande parte da população, tá bom? O doutor Então, está o contando a açúcar, história da minha filha. Essa é a história da Luana. a da minha filha é Luana, e a mesma história. A minha briga com o leite não é inflamatório a todos, mas ele é pró-inflamatório. Em uma grande parte da população, a caseína, que é a proteína mais abundante do leite, cuja estrutura molecular é muito grande, tem muita dificuldade de absorção e passagem pelo nosso intestino, assim como o glúten, que é uma proteína exageradamente grande, e hoje o pão, diferente do pão da Santa Ceia de Cristo, está cheio de glúten, com uma farinha completamente diferente, mudada geneticamente, e como se não bastasse todas as alterações, a oferta exagerada. É isso que está nos adoecendo, porque droga, se for consumido como pontualmente, pode passar. Mas quando a droga é vendida na farmácia, no posto de gasolina, no supermercado, em qualquer lugar que você vai, tem droga para você, porque você vai no posto de gasolina, parece Museu do Leite, né, Marcelo? Tem todas as obras do leite, em todos os A tipos do leite. farmácia vende picolé agora, doutor. Vende Então é uma sorvete de loucura, cara. chocolate. Então o mercado inteiro é leite e trigo, cara. No 80%, entende? Então é a força da indústria colocando sobre nós seus resíduos, porque o que é da vaca é a carne, né? E o couro, né? Se eu posso falar, é isso, cara. Agora o leite é pro bezerro. E queijos. Queijos que uma grande parte da sociedade pode se beneficiar e outra não. É fato, por causa da caseína. Né? A gente tem que separar uma coisa aqui. Muita gente acha que tomando o produto lactofree se cura. Lactose não é inflamatório. Lactose é o açúcar do leite. Lactose é só um açúcar que quando você tem ausência da lactase, o que é normal no ser humano, é bem comum e normal, porque não fomos feitos para tomar leite, você pode digerir mal esse açúcar, ele gera gases, desconfortos, mas no máximo é uma peidorreira que vai dar. Não é inflamação. Inflamação é a proteína do leite. Então, se você tem desconfortos e inflamação com a caseína, quando compra o produto lactofree, é essa indústria tentando te enganar o tempo todo. Ah, esse é lactofree. Não mudou nada, filha. Se o seu problema com a caseína não mudou nada. Entendeu? Então, mas um queijo bem curado, gordo, não tem nada de lactose. E é um produto artesanal, como é feito em Minas ou na França, onde queira, para uma grande parte da população, e eu me sinto privilegiado, uma certa quantidade de cunha por semana de queijo eu tolero bem e tento degustá-lo com sabedoria. Mas se eu exagerar, eu vou ter desconfortos de novo também do mesmo jeito. Então, as pessoas têm que avaliar. Eu não gosto de demonizar o alimento. Eu gosto de falar assim, experimenta. Você tem que se desafiar. Você não pode ficar questionando o Baracate e Marcelo com achismos. Então, se você que nos ouve tem, por razão, dor de cabeça, alguma dermatite, rosácea, Psoríase. melasma, Minha filha tem psoríase. psoríase, coceiras, dores articulares, rinite, sinusite constante, bronquite, asma, muco, secreção, catarro, para de consumir trigo e leite por 30 dias. Por 30 dias, açúcar, trigo e leite. 30, só 30 dias. E se você melhorar, abaixa a guarda e começa a avaliar. Porra, deve ter algum fundamento aí. Aí cada um desses alimentos que você removeu, reintroduza a cada 15 dias. E veja o seu corpo contar para você como é que ele se sente com a reintrodução. Não precisa ficar acreditando em todo mundo. Teste em você. Né? Essa é a melhor maneira de você buscar os seus resultados e o seu autoconhecimento e a sua individualidade alimentar. Lógico que se você puder buscar um nutricionista funcional integrativo, melhor, porque ele vai te acolher e fazer isso com muita clareza e definição, diferente dos nutricionistas convencionais. Mas aí, doutor, eu acho que a gente entra no terreno do emocional, porque a pessoa fala, você fala para a pessoa assim, tira o leite. A pessoa fala assim, mas o leite que minha bisavó tomava, que eu tomei a vida toda, o pão que minha família tomou café a vida inteira, e aí você fala para mim, a pessoa, não, mas fica um mês sem comer abobrinha. Fica um mês sem agrião, não tem problema, mas fica um mês sem leite. Se tirar a beta-caseomorfina 7 Isso. da alimentação da pessoa, é aquele... Eu nem Como? quis entrar nos detalhes da morfina para não parecer um papo de louco, mas assim, o que ele está falando é real.
É real. E assim, muita gente não sabe metabolizar essa morfina e vai inflamar. Entende? Esse apego tem muito a ver com a nossa. ah, um, Eu acho que é cultural, né, comida doutor? confortável, né? Comfort food, né? Quando a gente quer um aconchego, a gente vai para a infância. E a infância vai ter leite, cara. Vai ter caneco no chocolate, vai ter leite com açúcar e canela. Algum leite daquela família, de alguma maneira, vai sentir aquele acolhimento porque vinha de pessoas que amam. Então, a mãe, a avó, aí o leite nesse ambiente. Aí aparece dois estranhos barbudos falando para eles abandonar o leite. Nos hostilizam, eu sei. Mas se aceitar o desafio, você vai olhar para a gente com um pouco mais de carinho e atenção. Eu costumo dizer, doutor, que ninguém, em todos esses anos que eu estou praticando essa alimentação que eu chamo, que eu batizei de anti-inflamatória, todos esses anos, todos que testaram, São gratos a você. voltaram relatando melhorias. Às Não vezes tem as pessoas como. não conseguem conectar as coisas. Aquela Isso. dor de cabeça, aquela enxaqueca crônica Mas por isso que a sumiu, gente tem que mas avisar, perguntar antes. Perguntar antes. Você tem algo? Avalia durante o teste se some. E vê se quando voltar, volta de novo. Aí você tira as suas conclusões. mas é coincidência. Aí a pessoa fala, Ah, não, eu é sei. coincidência. Voltou, eu parei de comer, sumiu, mas é coincidência. Isso não tem nada a ver É porque às com a vezes ela alimentação. volta a comer uma ou duas vezes e não sente o desconforto ainda. E aí se engana e vai. É. Doutor, falamos do açúcar, falamos do leite, falamos do glúten. O doutor está sempre nas redes sociais falando de atividade física. Qual a importância dessa manutenção da atividade física aí, tentando, se possível, doutor, dividir entre aeróbico, cardio e exercício de força? Tá, e eu vou colocar um terceiro, exercício Faz da assim, doutor, mente. faz assim para a gente ver. Assim, faz... Aí, Exercício da mente. Então, vamos começar pelo ansioso. Qualquer coisa, qualquer coisa, não vamos nem chamar de exercício, que pareça um hobby e que faça esse ansioso ficar feliz por mais de uma hora, sem pensar em nada, tá valendo. Pode ser dança, instrumento musical, natação, pescaria, o que quiser, porque aquilo se consegue. E se a pessoa fica feliz por uma ou duas horas vivendo aquilo, aquilo está tratando a ansiedade como nenhuma droga da indústria pode fazer por ele. Então, invista nisso. Invista o máximo nisso, especialmente nos finais de semana, especialmente nos momentos de ócio, que é quando o ansioso tem seus devaneios. O ócio do ansioso tem que ser ativo, produtivo, criativo. Vai cozinhar, vai costurar, vai ouvir um podcast, vai produzir. Se deixar a mente vazia, você vai ser abduzido. Então, faça exercícios que te coloquem no presente e qualquer coisa está valendo. Agora, vamos pensar em saúde e longevidade, que é o que você está me provocando. Né? Então, acima de tudo, os dois. Não dá para viver sem um sem o outro. Não dá. Um é fundamental, que é a musculação, que vai construir a estrutura musculoesquelética que vai nos dar dignidade para envelhecer, porque só é possível ter dignidade no envelhecimento quem tem autonomia. E para ter autonomia, você precisa de potência, de força, de explosão. Não é de condicionamento aeróbico. E não precisa ser fortão, sarado, definido. Estou falando de força, treinamento de força. Levantar, tirar, para você envelhecer pegando sacola, jogando no porta-mala, viajando, colocando mala, independente da idade, não sentindo medo de novas experiências. Isso é que traz a saúde mental e a juventude para toda a idade. Quando você começa a ter medo porque o teu corpo não aguenta, porque ele está fraco, você não cuidou dele. Além disso, a musculatura cuida e evita uma das doenças mais graves do envelhecimento, especialmente das mulheres, que é a osteoporose, e libera substâncias miocinas só na contração, não tem corrida nem aeróbica que vai fazer isso. Chamam miocinas anti-inflamatórias. São mais de 600 miocinas que estão sendo estudadas nos últimos 8 anos. Uma delas se chama irisina e ela é extremamente eficiente como proteção para Alzheimer. Então, olha a relação que nós temos de prevenção para o futuro com saúde física e mental, para o motor e para o cérebro, com a musculação. E ter uma maior longevidade e uma maior capacidade de sobrevida. Quem está internado por alguma razão, por infecção, internação longa, UTI ou múltiplos traumas,
a maior expectativa de vida vai estar naquele que tem mais massa muscular do que aquele que não tem. O aeróbico é fundamental. Não só para queimar gordura como as pessoas acham, porque realmente queima gordura enquanto você está em aeróbico, mas você para de queimar gordura quando você para o aeróbico. Enquanto que a musculação não queima gordura quando você faz o exercício, mas faz você, por ter músculos, continuar a queimar gordura em repouso durante o dia. Então temos que ter essa combinação e o VO2 que o aeróbico pode dar, que é a sua capacidade, que é medida por emissão de gases, de oxigenação no seu corpo inteiro com o batimento cardíaco. Então, essa capacidade maior de VO2 que você adquire com o treinamento aeróbico também aumenta a sua expectativa de vida. As pessoas que querem fazer para emagrecer exercícios, elas também têm que fazer musculação. Se enganam quando fazem só aeróbico. E a melhor dica que eu posso fazer para você é treine separados ou, se for fazer no mesmo momento, priorize musculação para depois da musculação fazer o aeróbico. Porque se você tem batata, algum carboidrato em forma de glicogênio no seu corpo, quando você faz a musculação, você esgota, e aí você vai para o aeróbico esgotado de glicogênio, só tendo gordura como fonte de energia para a atividade aeróbica. Assim, seu aeróbico fica mais eficiente para a queima de gordura. Doutor, eu costumo fazer uma analogia, uma brincadeira que eu interpreto aqui em casa como sendo aeróbico o meu saldo da conta corrente e Boa, sendo a musculação a minha poupança. Eu preciso do aeróbico para o hoje, para amanhã, e eu preciso do boa, músculo boa. O para ter a aeróbico é seu pique e poupancinha. a musculação é a sua aplicação. Doutor, olha só, o doutor fala muito sobre jejum, jejum intermitente, e eu vivo numa cultura, numa sociedade que entende jejum como ferramenta de emagrecimento. E o doutor prega outra coisa. Como é que é essa prática de jejum? Qual é a importância disso? E o que que é mito, o que que é verdade em relação ao Muito emagrecimento, bom, doutor? muito bom. Eu gosto muito desse tema do jejum, realmente. Eu tenho até uma comunidade chamada Comunidade do Jejum Intermitente, somos mais de 10 mil, em menos de 6 meses já somos 10 mil lá, e é maravilhoso esse ambiente de jejueiros, né? E como faz para participar, doutor? www.jejumintermitente.com.br. Vocês vão conhecer a maior e a melhor comunidade de jejum. Eu dou 6 aulas de todo conhecimento teórico de jejum. Tenho nutricionistas dando aulas, tenho educadores físicos, tem minha irmã Dalila, terapeuta holística, dando aula de presença mindfulness, chefe de cozinha ensinando pratos para serem feitos, e tem as atividades durante o ano para tirar dúvidas e os grupões de emagrecimento, enfim, tudo lá. Ah, www.jejumintermitente.com.br. Mas o jejum não é para emagrecer. É a sociedade moderna com obesidade que apela para a sopa da lua, para o abacaxi, para a melancia. E aí vai catando tudo que pode para emagrecer. E aí alguém catou o jejum há um tempo atrás. Mas por que ele voltou em alta nesses últimos anos? Porque é uma prática milenar, apesar de você ouvir falar modinha, todas as religiões praticam. No quesito religioso, é uma prática milenar onde você desenvolve muita compaixão por aqueles que não têm acesso à comida, porque quando você jejua prolongadamente e de forma espiritual e fica atento ao seu redor e às suas emoções e sentimentos e fome e desejos e os controles que você tem que fazer, sabendo que você vai comer e que não, e aí você se colocando no lugar de um outro que não tem a escolha de comer, de jejuar para comer depois, porque provavelmente não tem comida para hoje nem para amanhã. Isso nos coloca muito mais humildes e mais seres humanos e desenvolvendo empatia pelo outro. Então, só por isso as pessoas deveriam praticar o jejum de forma espiritual, tá? Eu acho isso maravilhoso, você lidar com a sua dor, o seu sofrimento, as suas angústias, suas fomes, suas compulsões, e assim olhar para o outro com mais compaixão. Mas em 2016, Yoshinori Yoshumi, um cientista japonês, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, demonstrando que o jejum intermitente, em 2016, ele aumenta a expectativa de vida. E aí o jejum voltou a ser discutido em alta, né? Uma prática tão antiga. E por que ele provoca aumento de expectativa de vida? Porque ele trabalha exatamente na genética e na epigenética que mencionamos logo no começo, e onde eu dizia que mais de 80% das doenças e causa-morte hoje no planeta são evitáveis. E uma das maneiras mais simples de evitar quase todas elas é jejuando, acredite se quiser.
A maior parte do adoecimento na era moderna, inclusive a obesidade, está ligado a altíssimos níveis de insulina. É isso que está acontecendo. As pessoas, como já dissemos, são loucas por carboidratos, açúcares, álcool, bebidas. Essas sim oxidam o fígado e produzem um LDL oxidado. Lembrando lá do colesterol, esse LDL oxidado, que é totalmente diferente de um LDL obtido pela alimentação. O LDL da alimentação é grande e leve, não entope. O LDL da oxidação a nível hepático do açúcar, do álcool, esse é reduzido, pequeno, e entope a artéria. Ah, então, o jejum, só pela sua prática, ele é um derrubador de todo o colesterol. Então, ele já ajuda na saúde cardíaca de todo mundo. O jejum faz você ter um descanso para não ter o seu intestino um período sem comer, o que é uma grande novidade para o homem moderno, né? Ficar algumas horas sem ter comida no intestino, o intestino fala: aleluia, irmão, você me deu uma chance aqui, um descanso. Porque o intestino, desde o começo da origem do homem, descansa. Faz E muito agora a pouco gente come de 3 em 3 horas. Faz muito pouco tempo que o homem come de forma compulsiva e louca. Mesmo porque hoje tem oferta. Não é porque o homem ficou burro. É que o homem era preso pela dificuldade de acesso. Entenda, até 1950 ninguém tinha geladeira. Então até 1920, 1930, a comida à mesa era uma obra de arte. Alguém teve que comer, coletar, buscar, caçar, comprar, adquirir, plantar, preparar. Então, sabíamos que não teria toda hora uma comida de novo. Esse momento era sagrado. As pessoas admiravam quem colocava ou convidava para comer na mesa. Era um momento de respeito, inclusive ao próprio alimento que estava na mesa e as pessoas. Um momento sagrado onde as famílias congregavam sabor, família e saúde. Hoje, eu não vou almoçar, eu vou comer um noodles, depois eu esquento, depois eu chamo no app. Eu não vou preparar nada, você esquenta na marmita, sei lá o quê. Porque a facilidade a tudo isso tirou o valor do alimento. Né? E a gente hoje trabalha com produto alimentício. Então, essa maneira de ansiedade, compulsão e consumo de ultraprocessados embutidos é que está causando essas mortes evitáveis que eu falei para você. Isso é documentado estatisticamente. Embutidos, ultraprocessados, a maior causa de morte no planeta na alimentação é isso. Né? Aditivos químicos que o nosso DNA nunca viu. Nunca viu. E agora começa a bater de tanto consumir. Então, quando você jejua e dá um descanso para o intestino, ele tem um tempo para fazer auto-reparo. Então ele faz um auto-reparo, desinflama e já desativa um monte de doença que estamos vivendo, que é de origem intestinal pela alimentação, diminui o perfil lipídico, reduz a insulina. Só de reduzir a insulina e aumentar a sensibilidade, você já tirou você da obesidade, da diabetes, da doença cardíaca, tirou você de todo o ambiente inflamatório. Né? E o principal é que o jejum provoca autofagia. Então, a partir de um período de jejum, o corpo começa a entrar em estado de alerta, que há uma diversidade ambiental acontecendo, e o corpo agora começa a fazer um checklist. Ele começa a identificar tudo que está velho, proteína velha, mitocôndria velha, começa a fagocitar tudo, começa a fazer fagocitose em tudo e faz uma faxina. Essas células e mitocôndrias envelhecidas que foram faxinadas, elas tinham um potencial elevadíssimo de se tornarem doenças futuras. Até Então, câncer. inclusive, especialmente em câncer. Então, o jejum, ele faz fagocitose e uma regeneração celular imunológica, dependendo do período de jejum, mais de 2 dias se você fizer, ou 36 horas, que dá um reset nas suas células. Vai muito além de emagrecimento, Marcelo. E aí, Mas aqueles que estão querendo emagrecer e forem fazer jejum direitinho vão estar obtendo todos esses benefícios de tabela, mesmo querendo só emagrecer. E aí a gente está numa sociedade que de noite se entope de carboidrato e aí acorda mal, tem dor de cabeça. Isso Ou quando mesmo. mal acorda, porque às vezes não consegue dormir, porque teve uma noite super agitada, não teve os ciclos de sono. Não, e à E noite vai aí, comer açúcar, né? Vai comer o quê? Ninguém quer comer proteína. A pessoa quer comer açúcar. Aí o corpo fica acelerado, a mente fica acelerada, transpirando. Um negócio horrível mesmo. doutor falou de saúde intestinal, a gente está se encaminhando para o finalzinho. Eu tô com uma Saúde. sobremesa, eu não vou poder deixar, tá? Ah, tá bom, ótimo. Então vamos lá, doutor. Saúde intestinal. A gente está falando eu vi em outra live que o doutor falou sobre ser tratado como segundo cérebro, importância de modulação intestinal, de disbiose. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, doutor? O que são esses alimentos inflamatórios e a E acho relação que, disso, acho que daí porque eu posso durante estender muito. até para autoimune.
Vamos chegar na autoimune, então. Vamos lá, tá? Então, Aceito a você vai proposta. falar de autoimune? Vamos, tem uma Então, eu vou pergunta falar aqui. do intestino já preparando esse tema. Maravilha. Bom, vamos entender o seguinte, né? O intestino, infelizmente, pela medicina convencional, inclusive pelo próprio especialista, gastroenterologista, é tratado com muita negligência. É uma endoscopia, uma colonoscopia ou um omeprazol. Acabou. Ou esperando encontrar uma cirurgia para fazer uma pedra na vesícula que está lá há 10 anos, agora parece urgência, tem que tirar de você, fazendo você ter medo de estar com algo na vesícula que já tem há anos. Então, eu fico muito triste, porque o intestino é muito mais do que isso. Né? O intestino tem mais neurônio que toda a coluna dorsal. O intestino produz 90% de toda a serotonina corporal, mais de 50% de toda a dopamina corporal e outros 30 neurotransmissores. No percurso do intestino, no trás, que passa o maior nervo dos 10 pares cranianos, o chamado nervo vago, atravessa todo o gastrointestinal para entrar no cérebro. Esse nervo vago é o nervo mais importante no sistema parasimpático para controlar batimento cardíaco, respiração, relaxamento mental, relaxamento físico, detoxificação. Ele é o simpático é o acelerador, adrenalina e cortisol. O parasimpático é o freio. Esse sistema tem que trabalhar em harmonia. Ansiosos pisam no acelerador e tem freio ruim. Pessoas que têm desbiose intestino inflamado geram neuroinflamação no nervo vago e têm um freio ruim. Então aceleram e têm dificuldade para desacelerar. Então, um intestino com mais neurônio que a coluna dorsal, com todos os neurotransmissores e um dos nervos mais importantes passando por ele, se não olhar para o intestino com carinho e atenção, você está sendo negligente. O sistema entérico, o sistema digestório, tem um sistema nervoso próprio que trabalha independente do cérebro. Se o cérebro dentro do cérebro, porque ele tem autonomia para isso, tamanha carga neuronal de neurônios que ele possui. Por isso, também com a maior conexão com o cérebro, é chamado de segundo cérebro. Deve ser esse cérebro que nossos políticos estão usando para falar nas mídias sociais todos os dias. E eu falo de todos, viu? Não vou falar nem de um nem de outro. É todos. Eles não usam mais o primeiro cérebro, eles estão usando o segundo para falar. Porque é cansativo, cara, é cansativo. E não defendo nenhum lado nesse caso, é cansativo demais tudo isso. Mas é lógico que eu tenho um horror ao governo que estamos vivendo. Que deixa isso bem claro. Somos. Olha, eu perdi até o isso. Bom, como se não bastasse tudo isso, o intestino é a nossa primeira barreira para tudo aquilo que ingerimos. Porque as pessoas levam um pouco isso em consideração. Né? A pele é uma barreira, mas o intestino também é. Porque se não fosse, você imagina que tudo que você comeu e bebeu de porcaria na sua vida extravasasse para dentro do seu organismo. Você já nem estaria aqui conosco. Eu também. Então, o intestino que começa aqui na boca, no esôfago, no estômago, nos 7,5 metros de intestino delgado e grosso, e por fim o ânus, ele é blindado e permeável. Entretanto, açúcares, óleos vegetais, trigo, leite, metais pesados, e Ultraprocessados. ultraprocessados e aditivos químicos têm causado inflamação e distensões nesse intestino, fazendo com que a parede do intestino, que tem células bem grudadas, imagina a parede interna do nosso intestino, todinha, como uma parede de tijolinho à vista. Um montão de tijolinho à vista com colinha. Aí você enrola como um tubo estica, é assim que é por dentro um intestino, com todas as células coladinhas umas à outra, com vilosidades bem grudadas, para que o alimento só entre pela vilosidade. Entretanto, num ambiente inflamatório, essas células esgarçam, abrem espaços e o intestino se torna permeável. E agora, por conta dessa inflamação ambiental e cortisol, que também é um grande aumento, promotor da permeabilidade intestinal, anti-inflamatórios não esteroidais também, esses anti-inflamatórios que as pessoas usam adoidado para as dores, também aumentam a permeabilidade intestinal, além de outras drogas. À medida que aumenta o espaço entre as células, permeiam e caem nos vasos e na corrente sanguínea, bactérias, restos alimentares, partículas que não eram próprias para estarem na circulação, provocando asites desde os seus 10, 12 anos. Rinite, sinusite, dermatite, artrite, conjuntivite, amidalite, e vai. Aí um dia tem uma doença autoimune e alguém diz para essa pessoa, puxa, que fatalidade, você tem uma doença autoimune do nada.
Não é do nada. Seu corpo vem cantando uma inflamação crônica subclínica silenciosa há 10, 20 anos. O seu otorrino está te dando antibiótico sem buscar causa raiz e piorando seu intestino e a sua desbiose, que o antibiótico é a droga que mais detona o intestino. O seu ortopedista com as dores que você está tendo só te dá dores que é corrente, porque uma dor de quem bateu, eu entendo. Agora, uma dor que todo ano vai e volta sem buscar uma causa e dando anti-inflamatório, ou o dermato que está passando corticoide na pele sem buscar a causa raiz, tudo isso que foi acontecendo no ano sem ser tratado corretamente levou você a um ambiente tão inflamatório que agora você está tão inflamado e permeável que você está oportuno para desenvolver uma doença autoimune, que nada mais é do que o seu corpo desenvolvendo uma autoimunidade, reagindo contra si próprio. Não dá para um corpo provocar autoimunidade sem que haja algo estranho dentro dele. Né? Então a gente procura, será que é a progressiva que essa senhora faz no cabelo há 10 anos, 2 vezes semana, um monte de produto químico? Será que aquele cara que está exposto à poluição, glifosfato e um montão de toxinas, não está, ou metais pesados, dentista, ou aquela moça que encheu o bumbum de óleo, aquele corpo estranho, aquelas próteses, mas por onde é que todo dia entra algo estranho para dentro do organismo? É pela boca. Então, sempre pensar em tudo isso como possíveis causas de doenças autoimunes, mas sem dúvida nenhuma, 90% de todos os casos que eu reverto e controlo no Instituto são através da alimentação desinflamatória, desinflamando o intestino com tintura de guaçatonga, espera santa, alcaçuz, babosa, não uso nada da farmácia, da indústria, e restaurando essa permeabilidade intestinal e desativando essa inflamação, interrompendo, e eu faço Hashimoto, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, todas elas regredindo. Só para contemplar, não é papo, mais de 60% dos meus pacientes tiveram recidivas de todas elas com as vacinas da época da Covid. Tá bom? Ai, mas não é nada, eu não sou. Ninguém me viu xingando igual um louco. Mas eu estava no meu instituto vendo meus pacientes piorarem. Todos eles. Estabilizados há anos, sem mudar comportamento alimentar. A única coisa nova que entrou foi um monte de mercúrio e metal pesado em 4 vacinas em menos de um ano, entrando no corpo de alguém que já tem autoimunidade. Entende a bagunça que acontece no corpo dessas pessoas? Até que um dia o governo concordou que aqueles meus pacientes que tivessem um laudo não precisassem, então, fazer a vacina. Então, desculpa, fui até lá porque tinha que resgatar um Ah, pouco disso, maravilhoso. porque tudo isso é Maravilhoso. toxicidade ambiental, entende? Tudo isso é toxicidade ambiental. E é o que a gente está vivenciando hoje. Doutor, eu vi outro dia uma live sua que o doutor falava, eu achei isso muito impactante, eu trouxe isso para a minha vida, que você, através de uma decisão, do seu livre-arbítrio, você decide com a sua mão o que vai entrar na sua boca. Ah, essa fala Isso foi dura. Isso é maravilhoso. Você está definindo, você está escolhendo se você vai ter saúde ou doença através de uma decisão, que pode ser uma decisão porca, de alguma coisa imediata, que vai te dar um prazer curto e um tempão de problemas. Dopamina barata. As pessoas estão atrás de dopaminas baratas, álcool, açúcar, pornografia, tranqueira. Ninguém quer saber de dopamina duradoura, que é conclusão de tarefas, quer tomar banho gelado, praticar exercício e fazer o que tem que ser feito. Então as pessoas estão atrás de dopamina barata. A indústria alimentícia está cheia delas. Né? A mídia social e telefone, então, Doutor, eu vou para a última pergunta, porque eu sei que a gente já estourou o tempo, eu agradeço demais, mas eu sei que eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo aqui. O doutor falou mal do glúten, falou mal do leite, falou mal do óleo vegetal, falou mal do açúcar, falou mal dos ultraprocessados, dos conservantes. E aí vem o desgraçado perguntar: eu vou comer o quê? ah, é. Nada, né? Porque eu já tirei tudo, né? Não sobrou mais nada. Você sabe, frutas não existem. Você conhece alguma fruta depois disso? Não, não sobrou mais nenhuma. Ah, legumes, sobrou algum que eu falo depois dessas proibições todas? Não sobrou nenhum legume para ele, coitado. Nenhum vegetal também, não sobrou nenhum vegetal para você. Eu demonizei arroz? Não, não demonizei arroz. Batatas, mandioca, inhames, abóboras, você me ouviu falar disso? Não. Então, o que, que significa? Que a sua comida é de mimizento. Você é um mimizento. Você gosta de todinho com bisnaguinha. É isso. E aí, quando eu tiro a bisnaguinha e o todinho, você fica desamparado. Mas a culpa não é minha. É da tua mamãe. Desculpa. Tem que crescer. Essa conversa é de criança. Ai, você me tirou tudo. O que, que sobrou? Vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara. Vai pra feira.
Pede para alguém te mostrar o que o mundo tem além de leite, trigo e óleo vegetal. Você vai ficar surpreso. Tá bom? Agora, talvez você não tenha paladar. O seu paladar seja infantil, se esteja restrito. Ok, você pega o menu Kids e vai arroz com carninha, batata com franguinho, tá bom? Vai nisso que vai dar certo. Purezinho com peixinho. Também funciona, eu não estou proibindo tudo. É mimimi. Eu não tenho uma. Olha, com todos esses. Eu já fui mais educado para essa pergunta. Se você me perguntasse anos atrás, eu estaria agora com o maior tentando acolher a pessoa aqui. Mas eu já percebi que não vai mudar essa pessoa. Então, para esse tipo de pergunta, essa resposta é a melhor. Fica sem comer nada se não achar nada no mundo que vai dar certo. Então. Ou vai para o carnivorismo, que agora virou moda, né? Que se você permitir, eu preciso dizer, eu sou carnívoro, eu amo a carne, eu sou apaixonado por carne in natura. E se você conseguir carne de pasto, de pasto é o ideal, né? Isso nos Estados Unidos é mais fácil, porque isso já vem na embalagem, gado de pasto, que comeu pasto. Sou carnívoro, mas eu não consigo viver só de carne. Eu adoro as coisas que a natureza nos oferece e que a culinária sabe proporcionar, sabendo escolher e respeitando minha individualidade. Mas quando alguém me fala que o carnivorismo cura, não é a carne que te cura. O que te curou foi tudo que você deixou de comer por adotar o carnivorismo. É que você não aprendeu ainda o que te inflama. E isso é ruim, porque agora você está preso na carne. Mas algo que você abandonou para aderir ao carnivorismo, ou algum legume, algum carboidrato, alguma gordura, alguma coisa te fazia mal. E você tirou. Então, normalmente, quando vai para o carnivorismo, ninguém mais toma leite, nem come trigo. E nem mais tem açúcar. Então pode parecer uma coincidência, mas não é. Mas não é a carne que curou. É o que você deixou de comer que te curou. Então a saúde alimentar, ela pode melhorar com inclusões, mas o que faz você obter saúde alimentar é ajustar as renúncias que devem ser feitas assim. Maravilhoso, doutor. Ó, passando agora para o momento de agradecimento. Live maravilhosa, live épica. Eu acho que é um conteúdo de saúde pública, de bem-estar, que vai ajudar muita gente. Com certeza vai ficar salvo. Eu sei que o povo está se removendo, se remoendo aqui, perguntando se a live vai ficar salva. É óbvio que vai salvar. É conteúdo, uma joia dessa não pode se perder. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, Marcelo. Obrigado Eu por queria carinho mesmo. só fazer uma última pergunta, doutor. O pessoal que está aqui e se interessou e quer marcar uma consulta e quer conhecer mais do trabalho do doutor, como é que faz? Pode ir no meu Instagram, lá embaixo tem contato. Aquele contato. Então, é Doutor Baracate. Ah, olha só como ele foi carinhoso aqui. Já deixou por extenso o meu Instagram. Não é DR, é Doutor por extenso Baracate. @Doutor Baracate. Ali na bio você encontra. Só quero dizer que meu objetivo nas mídias sociais nunca foi colocar gente no meu consultório. Eu tenho um propósito, Marcelo. Eu fui enganado, eu fui obeso, minha família foi enganada pela indústria da doença, pelos maiores hospitais, os tratamentos foram falhos, eu vi meu pai morrer e minha mãe morrer sem nunca deixarem de ir nos melhores médicos e nunca deixarem de tomar uma medicação prescrita. É que nunca nenhum deles orientou alimentação, nem atividade física, nem nada. Quando eu fui descobrir a medicina integrativa e entender que aquilo tudo era uma grande armadilha, estar aqui na mídia social é quase que uma oportunidade de uma vingança contra esse modelo e esse sistema, e o desejo de que nenhum filho mais assista seus pais, perder seus pais assistindo como eu assisti. E para isso é importante entender que há de se mudar o estilo de vida. Não há nenhuma medicação que vai cuidar da diabetes do meu pai para ele sobreviver. Só prolongou 3, 5 anos. O que mudaria a vida do meu pai e da minha mãe seriam mudanças no estilo de vida. E quase nenhum profissional de saúde hoje é habilitado ou capacitado a fazer isso. E a única coisa que eles sabem fazer é prescrever drogas, porque é isso que nos foi ensinado. Eu não critico o profissional de saúde. Eu critico o sistema e o modelo que nos escravizou para aquilo que eu chamo indústria da doença. A saúde está no seu estilo de vida e nas suas escolhas diárias. Acordar e escolher ser grato antes de ficar reclamando, fazer jejum antes de comer porcaria, comer comida de verdade, praticar exercício e tentar viver o mais presente possível, exercendo gratidão e cuidando do seu estresse para que você tenha uma boa noite de sono. É assim que vamos envelhecer jovens e saudáveis. Não acredite no modelo medicamentoso do que eu chamo de indústria da doença. Você é que tem que ser o gestor da sua vida. Essa ideia de que viva a vida do jeito que quiser, quando adoecer procure ajuda ou faça check-up, está errado. Viva a sua vida
com um monte de ação epigenética para promover saúde e assim sim evitar ou tentarmos evitar os adoecimentos. Tá bom? Doutor, ó, muito obrigado. Sem palavras para agradecer por toda a doação, por todo esse conteúdo maravilhoso. Desejo um resto de dia abençoado. Que o doutor Obrigado, meu fique com querido. Deus. Vou atender meus pacientes agora. Foi um prazer estar com você. Um Abraço. grande abraço. Tchau.